Salmo de número 90, irmãos. Meus irmãos, nós temos refletido em alguns sermões muito especiais, sermões que foram escolhidos pelo tempo que nós vivemos, pela particularidade de necessidades da nossa igreja. Nós temos refletido nesses temas. Hoje de manhã, esse é um tema também escolhido por causa dessa finalidade, desse objetivo. À noite também nós refletiremos sobre um desses temas e assim encerraremos essa pequena série temática que nós temos tratado sobre as necessidades da nossa vida quanto cristãos e como igreja. Intencionalidade, nós vamos refletir sobre isso. Nós ouvimos isso muitas vezes aqui desse púlpito, de forma pessoal também, muitas vezes vocês já ouviram. Nós já estudamos sobre isso diversas vezes, falando sobre igreja, seja em escola bíblica, seja na classe de discipulado de novos membros, mas nós nunca havíamos refletido com uma mensagem específica sobre isso, e é isso que nós vamos fazer agora. Aqueles que receberam a visita pastoral, pelo menos de mim, leram e refletiram várias vezes no Salmo de número 90, né? Salmo de número 90, 90, 90. E hoje nós vamos refletir sobre esse Salmo, o Salmo de número 90. O versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O tema da nossa reflexão: intencionalidade, cuidando daquilo que prestaremos conta. Vamos orar? Nosso Senhor, Deus gracioso, mais uma vez estamos diante daquilo que perscruta corações e divide aquilo que te agrada e nos expõe e aquilo que não te agrada, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai Santíssimo. Rogamos a Ti, ilumina a nossa mente. Baixa as nossas guardas, penetra mente e coração, divide juntas e medulas e nos ensina, ó Deus Santíssimo. Encontra as nossas particularidades, que as nossas racionalizações não se mantenham de pé diante de Ti. Que as nossas desculpas virem-se contra nós mesmos. Que os nossos julgamentos, críticas e acusações sejam colocados diante de nós como minas nas quais morreremos. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Cristo rogamos. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 90, ele recebe alguns títulos por seus tradutores. E esses títulos, ele não é feito ao acaso. Ele faz um contraste muito importante sobre o homem e Deus. Ele contrasta a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Nós somos passageiros, temporais. Nós não somos eternos, irmãos. Nós somos afetados pelo tempo. Nós somos carentes, nós somos dependentes. E embora realmente essa seja a reflexão da humanidade, nós temos que aproveitar a vida, nós temos que gozar da vida, nós somos passageiros. Na prática, essa não parece ser a verdade. A humanidade vive como aqueles que não terão fim. E especialmente quando nós consideramos os cristãos, parece que muitos vivem como quem não prestará contas, como quem não se encontrará com o Senhor, o seu Deus. Nós não podemos viver, irmãos, como se nós
tivéssemos encontrado uma fonte inesgotável de recursos e sonhos para as nossas próprias realizações. Como se nós vivêssemos sem considerar que um dia, simplesmente, nós entregaremos o nosso livro de contabilidades ao Senhor. Nós não podemos viver assim. Como se nós não fôssemos nos encontrar com o divino, como se nós fôssemos simplesmente acumulando para levar para a eternidade os bens que agora nós conquistamos. Nós não podemos viver assim. Ontem eu estava vendo um vídeo do ator Denzel Washington. Ele disse o seguinte: você nunca verá um carro de mudanças atrás de um cortejo fúnebre. Você nunca verá. Você nunca verá um carro de mudanças atrás de um caixão. Nós não levaremos nada. Nós simplesmente não levaremos nada. Mas não é assim que nós vivemos. Nós vivemos pela agenda do mundo. Nós vivemos pela agenda dos estudos. Nós vivemos pela agenda do trabalho. Nós vivemos pelo deleite do nosso próprio corpo, pelo deleite de ser belo, de ser bela. Nós vivemos idolatrando aquilo que esse mundo coloca para nós como ídolo. Ao contrário da nossa reflexão, que deveria ser essa, a nossa temporalidade, Deus é eterno, irmãos, sem princípio ou fim. O tempo não afeta Deus. Deus não depende de nada e ninguém. Deus não depende de nós. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor. É tributo de graça a nós, prestarmos culto a Ele, adorá-lo, reconhecê-lo. Não é um favor que fazemos a Ele, mas é uma graça que nós experimentamos. Por isso é importante a nossa reflexão sobre a intencionalidade, ao fato de que nós vivemos como aqueles que prestarão contas. Olha o versículo 7. Olha a reflexão do salmista: pois somos consumidos pela tua ira. É isso que acontece. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Por quê? Porque diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos ao seu próximo, ocultos à nossa própria reflexão intencional, mas diante dos olhos de Deus, não ocultos a Ele. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A verdade, no entanto, é que nós desprezamos a realidade dessa confissão. Nós não pensamos assim. Nós não pensamos que nós estamos passando por diante dos olhos de justiça de Deus e por isso temos que ter cuidado, atenção, sondando as nossas escolhas, anseios, desejos, sondando o nosso coração. É como se nós estivéssemos vivendo, atraindo o alvo da ira de Deus sobre as nossas costas. Essa reflexão, ela se alinha ao profundo senso de mortalidade, de temporalidade que nós deveríamos ter. E isso faz com que seja realçada de forma ainda mais intensa a graça de Cristo, que remove o alvo da ira, da justiça de Deus em nossas costas. A graça de Cristo, não por nós, mas para Ele. Não fomos nós, foi Ele. A graça de Cristo, o favor de Cristo, um favor imerecido. E é justamente o fato de observar a vida dessa forma, mesmo depois de tragédias, que esse é o contexto do Salmo 90. Mesmo depois de tragédias, porque as tragédias, os vacilos, os erros, nos alerta para uma sensibilidade que nós não deveríamos ter perdido. Mas a verdade é que nós perdemos.
O contraste aqui de evolução é justamente esse: tragédias, vacilos, erros e aprendizado. Porque isso suscita a disposição de viver sabiamente. Olha para a sua vida. Dá uma olhadinha para a sua vida. Seja você mais jovem ou mais velho. Quantos erros você cometeu? Quantos vacilos você cometeu? Alguns que deixaram marcas. Alguns que, olhando para a sua alma, para a sua biografia, você verá as cicatrizes. Você foi curado, concedido perdão, mas a cicatriz está lá, lembrando você da sua estutícia, de que escolhas autônomas e arrogantes fazem. Você pode enxergar isso. Você pode enxergar isso. Agora, isso não nos levar ao aprendizado, é um absurdo. É o suprassumo da tolice. É o buraco da estutícia. Não nos levar ao aprendizado e ao desejo de viver sabiamente. Não errarei mais como errei. Não vacilarei mais como vacilei. Diante desse alerta, ficarei absurdamente atento. Não vacilarei mais. Não farei novamente. Não cometerei os mesmos erros. Não farei as mesmas escolhas. Porque eu não sou um jumento. Poderemos fazer essa reflexão? Porque eu não sou um jumento. Mas a grande tolice da humanidade é que ainda assim as mesmas escolhas são feitas. Os mesmos desejos são nutridos. Ainda assim, o que mostra que nós não somos seres racionais como pensamos, evoluídos. Não somos. Caídos é o que somos. Mesmo diante da luz que constantemente recebemos, ainda assim fazemos escolhas que matam-nos a nós mesmos e àqueles que amamos. Ainda assim. E diante de exortações, muitos de vocês ficam com raiva daquele que os exorta. Muitos. Trancam, cerram o punho quando pecados são expostos. Quando vocês são expostos aos seus próprios sonhos como sendo minas contra vocês, como sendo armadilhas contra vocês, porque esses sonhos já foram elevados à idolatria e está no local muito privilegiado dos vossos corações e não podem ser tocados. Eu sei, eu vejo feições assim direto, irmãos, nos rostos de vocês. Muitos, eu vejo isso. Mesmo assim, as guardas parecem que não são vencidas por Deus. Agora, reflete comigo. Você acha que Deus não vence as suas guardas? Sério? Deus? Sério? Você acha que Deus não vence a sua resistência? Sério? Ele não quer lhe vencer. Ele quer deixar você na sua própria estutícia. É isso. Porque quando você briga contra o pastor, quando você luta contra o pregador, não é contra ele que você luta, não. Ele é apenas um veículo, é um mensageiro. É contra Deus que você faz isso. E é para a sua própria desgraça e condenação. Entender um pouquinho do Salmo 90 é muito importante para a gente entender aqui as inúmeras aplicações que ele traz para a gente. O Salmo 90, como um todo, ele tem uma categoria, embora essa categoria pode ser detalhada em outras, mas ele tem uma categoria que é integral a ele. Ele é um salmo de lamento comunitário, não é um salmo de lamento individual. É um homem conduzido por Deus a tecer, a construir um salmo que fala pela nação. O salmista aqui, ele fala em nome de uma nação que geme. Ele fala em nome de uma nação que chora, olhando para o lamaçal que as suas escolhas o levou. Para a desgraça que as suas escolhas o levou. Contudo, irmãos,
a forma como ele é composto é muito interessante. Porque um lamento, esse lamento, ele gira em torno da revisitação da bondade de Deus. A revisitação da graça de Deus em tempos passados. E isso conduz o povo a uma exortação de sabedoria. Não é assim? Quantas vezes acontece isso? Acontece com a gente isso. Por exemplo, isso aconteceu nas visitas pastorais várias vezes. Você é encontrado no fato de que as suas escolhas o levaram a um caminho de derrota. Você foi derrotado esse ano. E alguns aqui foram derrotados esse ano. Perderam a batalha. Você é levado a reflexão de que você foi exposto. O Espírito Santo está ali expondo a si mesmo. Aí o que é que você faz? Você fala aquilo que você deveria ter feito e você faz a constatação que você não faria se não fosse encurralado. Eu deveria ter dedicado mais tempo aqui à oração. Eu deveria ter dedicado mais tempo aqui à leitura bíblica. Ora, essa apatia que eu estou enfrentando é porque eu não dediquei tempo à instrução da minha alma. O que é isso? Uma exortação de sabedoria. Você faz isso, você não faz isso. Nós fazemos isso. Então, esse lamento aqui, ele é subsidiado por essa reflexão sapiencial, por essa reflexão de sabedoria diante do fato de que agora ele aprendeu algo. Se ele vai cumprir isso ou não, é outra coisa, porque na visita pastoral seguinte nós vemos que não cumpriu. Geralmente acontece isso. Passou um ano e não cumpriu. Se vai cumprir ou não é outra coisa, é outra realidade, mas pelo menos alguma coisa aconteceu. Se você já estava encurralado, agora a sua própria consciência é testemunho disso. Porque a sua consciência pode ser um cúmplice para a sua desgraça. Mas agora, diante dessa reflexão que você mesmo faz constrangido, intimidado, você já não tem a sua consciência como um cúmplice. Você precisará matá-la para fazer dela cúmplice, porque agora ela mesma tem essa reflexão de que você não fez o que deveria fazer e por isso desfruta agora do que está desfrutando. Então, especialmente os versículos 3 a 12 é essa porção sapiencial, é uma exortação de sabedoria, é essa categoria que assume. E aí nós vamos ler um pouquinho mais na frente. Mas o sofrimento e a angústia, eles são devidos, irmãos, a algum desastre vivenciado pela nação. Nós não sabemos ao certo em que momento esse salmo foi escrito, parece muito com o salmo pós-exílico, mas ser atribuído a Moisés torna difícil isso. Mas a ideia que muitos estudiosos consideram é que esse salmo ele é pós-exílico, depois do exílio babilônico, e aquele que o compõe faz pelo espírito de Moisés, pela intencionalidade de Moisés, pelas reflexões de Moisés, suscitando aquele espírito intercessor que fazia no tempo do deserto, em que Moisés intercede pelo povo, intercede pelo povo, intercede pelo povo. Por isso, então, atribuído a Moisés. Mas ele parece demais com um salmo pós-exílico, depois do cativeiro ali. E a ideia é justamente essa, o sofrimento, ele não foi somente um açoite sem intenção, não somente um chicote sem instrução. A angústia não quis somente nos ferir, foi uma pedagoga, uma guia, uma instrutora. E assim, irmãos, diante desse desastre, que é descrito no versículo 13, versículo 15, quando o povo suplica a Deus para que volte, para que tenha compaixão, para que alegre o coração, então esses açoites, eles ensinam algo. Existem vários contrastes aqui nesse salmo. Por exemplo, o lamento e também o louvor do povo. O povo lamenta, mas não lamenta idolatrando a situação em que se encontra.
idolatrando a si mesmo como aqueles que agora foram feridos e privado daquilo que lhe dava contentamento. Porque isso também acontece quando os nossos anseios são expostos e destruídos. O contraste entre a ira de Deus e a misericórdia de Deus, o contraste, como nós começamos refletindo, entre a temporalidade do povo e a eternidade de Deus, e isso tudo agiganta a reflexão do povo. Quem somos nós? Que castelo nós construiremos aqui que levaremos? Que patrimônio? Então, entenda, nós construímos, irmãos, algo aqui que nós simplesmente não levaremos. Não terá um carro de mudanças atrás do nosso caixão. Mas nós vivemos edificando algo que deixaremos, que é o testemunho de Cristo em nós. Como seus filhos falarão de você? Como? Porque, olha, eu fico com raiva mesmo, sabe? Daquele saudosismo hipócrita. Porque só porque a pessoa morreu, ela se tornou santa. Viveu uma vida desgraçada, não foi testemunho para ninguém, só fez escolhas erradas, mas aí vem aquele romantismo emocional que agora, de forma saudosa e nostálgica, faz com que nós olhamos para aquele corpo que agora apodrece como se fosse uma pessoa boa. Só porque ele criou. Ele criou, é o seu pai, né? É a sua mãe, né? Então foi uma pessoa boa. Embora o testemunho seja desgraçado. O testemunho não é o adubo que nos suscita uma moralidade que exibe a Cristo, uma ética que exibe ao reino e a escolhas que exibem Cristo. Não é. Simplesmente o testemunho não é esse. Mas aí vem aquele saudosismo irracional, hipócrita. Eu me calo que é para não ferir quem está de luto. Porque não faz sentido mesmo. Deveríamos ser realistas. Viver uma vida que não valeu a pena viver. Aqui jaz aquele que viveu uma vida que não vale a pena viver. Essa deveria ser a reflexão. Viveu para sugar da gente, pessoas que vivem para sugar os seus bens, para sugar as suas emoções, para sugar a sua vitalidade. Isso deveria nos ensinar algo. Deveria. Porque quando você é um testemunho de graça, quando as suas escolhas exibem o reino de forma tão reluzente, aí sim. Um dia você pode estar numa cama necessitando de cuidados especiais, mas esses serão tributos de adoração a Deus e cuidados de honra a você. Porque você viveu a única vida que valeria a pena viver. Uma vida que exibe o reino por vir. Aí sim. Mas existem pessoas que só sugam de nós. Sugam. Pessoas que vivem para si. Pessoas que vivem para esse mundo. Pessoas que nutrem para a carne. Saudosismo não ensina ninguém, irmãos. Não ensina. Isso é apenas um subterfúgio carnal para afagar as nossas emoções. Porque nós queríamos ter pais piedosos mesmo, né? Então por que não construir um ideal em mim? Nós queríamos realmente ter irmãos piedosos, né? Irmãos consanguíneos. Por que então não forjar esse ideal, embora ele seja mentiroso e tenha toda uma multidão que ateste isso? Você pode fazer isso. O que eu estou dizendo é que no final das contas não vai valer a pena. Não vai lhe instruir em nada. Nada. O Salmo ele é localizado numa porção estratégica. Nós já refletimos aqui algumas vezes em que o saltério ele foi compilado por vários salmos que haviam sido escritos. Ele foi compilado por Esdras no período pós-cativeiro babilônico, porque ele tinha uma função muito específica, era conduzir o povo em cânticos, em adoração, mas de forma pedagógica, intencional e instrutiva. Então ele foi dividido em 5 livros.
livros, todos 150 salmos, e em cada livro é como se fosse uma cena do drama de Deus com o seu povo. É como se fosse uma encenação da história da redenção entre Deus e o seu povo. E cada livro é composto por porções de salmos que encenam cenas desse drama. Por exemplo, o livro 1, que vai do 1 ao 41, ele mostra o pacto de Deus sendo inaugurado, o pacto davídico sendo inaugurado. O livro 2, que termina no Salmo 72, mostra que esse pacto davídico tem uma bênção e que essas bênçãos elas são transmitidas aos filhos de Davi. E no livro 3, que vai até o Salmo 89, nós vemos o livro do cativeiro. É o livro da derrota. É o livro do resultado da infidelidade. É um livro sombrio, escuro, denso. E aí no livro número 4, ele inicia com o Salmo de número 90. Esse salmo que nós temos aqui. Esse livro, ele é um livro que traz esperança, porque juntamente com o livro 5, ele mostra que as misericórdias pactuais de Deus ainda estão ativas, ainda estão vivas. Então, olha como ele instrui ao povo que saiu do resultado das suas escolhas erradas, do cativeiro. E observando, então, que houve um erro, houve um vacilo, houve infidelidade, falta de intencionalidade de viver para Deus, o povo agora deve ser levado ao aprendizado, à reflexão. Por isso o tema da nossa mensagem, intencionalidade, cuidando daquilo que prestaremos contas. Como essa geração que saiu do cativeiro poderia lembrar dos seus pais? Como? Aqueles que nos deram uma herança de desgraça. Aqueles cuja herança foi a ira de Deus. Como eles lembrariam dos seus pais, irmãos? Entenda que nós não estamos falando de amor, irmãos. Nós não estamos falando de amor. Nós não estamos falando de afetos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um profundo senso de realidade à luz da luz que recebemos. Diante da luz que recebemos. Você recebeu uma vida para cuidar. O que você tem feito com ela? Nós concluiremos o sermão com essa reflexão. Você recebeu uma vida para cuidar. Você pensa que é sua. Quem foi que soprou o fôlego de vida no homem, irmãos? Você pensa que é sua, não é? E esse é o seu maior engano. Porque você pensa que a vida que você recebeu é sua. E você faz escolhas que deterioram essa vida que você recebeu. Que macula essa vida que você recebeu. Intencionalidade. Cuidando daquilo que prestaremos conta. Bom, como nós vimos, no todo, o Salmo de número 90 é um grito de lamento do povo a Deus. Um grito de reconhecimento. Olha como isso é propício para o tempo que nós estamos, final de ano, onde nós fazemos contabilizações, inventários. É muito propício isso. E aí nós chegamos à conclusão que ou existe um superávit, ou estamos em déficit. Qual é a conclusão que nós chegamos? É uma súplica que, preste atenção nisso, é uma súplica de desespero. Observe o versículo 12. É uma súplica de desespero de quem gastou aquilo que não estava à venda. Você acha que você pode comprar? Ou eu vou comprar 1 ano de vida, mas porque aquele eu joguei fora. Não, eu joguei fora só os 6 últimos meses. Então eu vou comprar esses 6 últimos meses para repor a minha biografia. Você acha que pode fazer isso?
Porque quando você encontra no seu coração a nítida reflexão de que você apostou com aquilo que você não poderia pagar, aí você é aterrado pelo senso de realidade, e isso lhe suscita algo. Uma reflexão aqui do Davi, Nós estávamos vindo uma vez o Pontal do Maceió, eu acho que era, e aí o irmão Jean trouxe algumas crianças no porta-mala. Eu faço essa reflexão que o Davi faz direto também. Ele foi mais histérico do que eu, mas eu faço. E aí ele trouxe algumas crianças no porta-mala. E aí o Davi enxergou aquilo dali como a única oportunidade de andar no porta-mala. Era aquela oportunidade. E ele não estava no porta-mala. E aí não deu para ele festejar, brincar com aquela brincadeira, porque ele não estava no porta-mala e nunca mais ele ia ter a chance de andar naquele porta-mala. E aí ele ficou doido. Eu não vou ter mais essa chance, eu não vou poder mais andar nesse porta-mala, nunca mais eu vou andar no porta-mala, e agora eu perdi a oportunidade, nunca mais eu vou andar no porta-mala. Eu entendo a reflexão que ele faz mesmo, eu entendo, porque aonde ele alcança, ele perdeu uma oportunidade que ele nunca teria mais. Bom, ele teve. Você foi a Imna, que foi dar uma volta com um porta-mala com ele e as outras crianças. Ele teve. Mas com a nossa vida não é assim não, irmãos. Sabe qual é o grande problema? Nós somos encurralados por escolhas que nós fizemos e que nós não poderemos voltar e fazer outra vez, e nós não ficamos como Davi ficou. Esse é o grande problema. Tá bom. Aí sabe o que deixa mais em crise? É quando a pessoa diz assim, seja o que Deus quiser. Rapaz, isso acaba comigo. Não, vai acontecer conforme Deus. Não, é segundo a vontade de Deus. Porque isso não é sincero, irmãos. Não é. Isso é de uma hipocrisia absurda. É como se você não fosse responsável por suas escolhas. É isso que é. Você tira palavras assim como antídotos para os venenos das suas escolhas. Mas parece piedoso, não é por isso que você é enganado. Porque parece piedoso. Não, vai ser segundo a vontade de Deus. Não parece piedoso? Não é. Não é piedoso. É falso e hipócrita. É um subterfúgio para escolhas irracionais. Para escolhas não ponderadas. É isso que é. Então, muito cuidado, isso é a quebra do terceiro mandamento. É usar o nome de Deus em vão. Isso é a quebra do terceiro mandamento. É usar o nome de Deus em vão. E você sabe. Você sabe. Se eu sei, imagine você que está dentro de você. Você sabe disso. Essa é a súplica de desespero de quem gastou aquilo que não estava à venda. E mais, é o desespero de quem desperdiçou aquilo que não pode ser reposto. Agora, observando o que foi jogado fora por não terem sido bons mordomos de suas próprias vidas e das incontáveis bênçãos de Deus, o povo simplesmente se desespera. Desesperado. Porque quantas vezes nós usamos as bênçãos de Deus para o nosso próprio deleite, irmãos? Deus concede bênção na sua vida e você usa para você, arrogantemente, egoisticamente, usa para você. Você não tributa a Deus, você profere pequenas palavras que servem como ansiolítico para uma consciência consumista. Glória a Deus. Aqui foi por causa de Deus. Se não fosse Deus, eu não teria. Se não fosse Deus, eu reconheço que veio de Deus. Mas fica nisso. A sua vida não exibe as bênçãos de Deus. Não exibe que Deus... Porque o que é a bênção de Deus? Essas bênçãos, não a bênção da salvação,
Não é, mas a bênção de que Deus derramou graça dobrada sobre você. Não derramou sobre fulano, sobre ciclano, mas aquela bênção atinge a uma particularidade sua. Deus olhou para você, escolhendo você para derramar uma bênção dobrada. Você. Aí o que é que você faz com isso? Você se deleita. Você. Fica com você. Você deleita-se em si mesmo. Não faz de você um homem mais piedoso, uma mulher mais piedosa. Não faz você amar mais a igreja. Não faz você se despir mais desse mundo. Porque muitas dessas bênçãos são utilizadas para nos revestirmos ainda mais desse mundo. É isso que acontece com bênçãos materiais, não é não? É isso que acontece. Com aqueles que passam uma vida buscando emprego, orando por emprego, quando recebem, trocam a noiva por uma prostituta. A noiva de Cristo por uma prostituta. Aí você vai dizer que essa bênção veio de Deus? O que é que faz, então, que esse emprego seja uma bênção de Deus? Quando você exibe isso. É quando você exibe isso. Quando você não troca a noiva por uma prostituta. Quando você nutre a noiva. Quando você embeleza a noiva. É por isso que muitos dizem assim, eu peguei a bênção e transformei em maldição. Vocês já ouviram isso? Peguei a bênção e transformei em maldição. Porque você não reconheceu. Riquezas vêm de Deus, irmãos. Sabia? Riquezas vêm de Deus. É por isso que a figura de ouro, prata, joias, sempre são utilizadas de forma positiva. É por isso que no Novo Céus, Nova Terra, nós veremos ruas de ouro e de cristal. Riquezas vêm de Deus. Mas o que é que muitos fazem quando as têm? Para si. A beleza vem de quem? A beleza vem de Deus. A beleza não é subjetiva, não é abstrata, assim como a verdade é absoluta, não é relativa. A beleza vem de Deus. O que é que nós fazemos com ela? Seduzimos. Usamos por vaidade. Usamos para conquistar aquilo que queremos. Então nós corrompemos bênçãos. Nós tripudiamos na bondade de Deus. É isso que nós fazemos. Tem uma reflexão no forno aqui para falar sobre a vaidade feminina. Está no forno. Vamos refletir como a vaidade é perigosa e você não pode domá-la. Refletir sobre isso. A beleza é perigosa no mundo caído. Muitos acham que conseguem domá-la, mas não conseguem. É por isso que vem a corrupção. Por isso, o versículo 12, a súplica em desespero do povo, porque o povo está suplicando por aquilo que ele não soube fazer, quando ele diz, ensina-nos, porque nós não soubemos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, a semelhança daquilo que acontece em Provérbios, nós temos estudado sobre isso, irmãos. O desespero é a consequência de quem agiu levianamente, imprudentemente. Então, quando nós vemos os desesperos, a primeira coisa que suscita em nós, o que é? Pena. Pena. A pena não ajuda. Não ajuda. Você ficar com pena de quem errou não ajuda. Não ajuda mesmo. Porque você vai reforçar aquilo que tem sido a reflexão dessa pessoa, que é vítima. Não sou responsável. Vítima. Então, pena não ajuda. Muitos erram quando acham que pena ajuda. Muitos erram quando acham isso. O povo atesta a sua estutice, os seus vacilos, e então tem, se não em toda a medida, mas tem que receber as consequências das suas escolhas. Sabe qual é a maior dificuldade de um viciado deixar as drogas? Sabe o que é? É porque os pais pagam a boca de fumo. É porque os pais pagam os traficantes. Eu trabalhei 2 anos com dependentes químicos. Era mais difícil lidar com os pais do que os próprios dependentes químicos, irmãos.
Porque nós achamos que amar é tirar o privilégio da responsabilidade. É por isso que nós erramos com os nossos filhos. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo muitas vezes, sabe o quê? Vocês não percebendo a idade que os seus filhos estão. E aí vocês criam seus filhos de 8, 9, 7 anos como se fosse de 2. Como se fosse de 3. E aí você quer um bibelozinho e não tem, faz outro filho. Adota um pequenininho então, se você quer continuar a ter um pequenininho. Aí cria filhos fracos, homens frouxos, mulheres mimadas, que não sabem lidar com responsabilidade. Não sabe. Aí você confundiu o que é amor. Você confundiu o que é amor. Você errou. Você não percebe a idade que ele está e a responsabilidade que ele deve ter condizente com aquela faixa etária. E se você errar colocando mais, isso não vai ter prejuízo para ele, não. Não vai ter, não. Não vai ter prejuízo. Mas nós erramos muito com isso, irmãos. Muito. Agora, essa é uma área difícil para mim entrar. É difícil, eu não consigo entrar nisso, porque já entra muito na particularidade. É difícil, muito difícil, mas eu observo isso. Observo. E eu guardo, porque quando essas consequências disso saírem da sua casa, aí eu posso utilizar muito bem. Eu só guardando. Quando começar a atingir a igreja, talvez eu demore muito a usar. Quando tiver 15 anos, 16, 18, quando quiser namorar, sem estar preparada para casar. Aí eu vou utilizar isso que eu vi há 12 anos atrás. Porque você nunca teve a ousadia de me perguntar sobre os seus filhos. Nunca teve. Talvez com medo mesmo do que iria ouvir. Intencionalidade. Existia uma máxima, eu não sei se ainda hoje existe, que era assim: nós criamos os filhos para o mundo. Já ouviram isso? Nós criamos os filhos para o mundo. Nós criamos os filhos para a vida. Eu entendo, ele não está falando de mundanismo, de carnalidade, eu entendo. O conceito de mundo para a gente é um conceito de mundo para a sabedoria comum é outro. Eu entendo perfeitamente. E por entender, isso é verdade. O que ele está dizendo? Nós não podemos colocar os nossos filhos numa redoma de cristal, porque o mundo não fará isso. Mas você os coloca. Você sabe que coloca. Você coloca. E você tira um dos maiores recursos de aprendizagem, que é as consequências da responsabilidade. Você vai ter que fazer isso chorando, mas você vai ter que fazer. As coisas mais difíceis que tinham era dizer para os pais de adictos, de viciados, dizer, deixa ele pagar. Mas ele vai morrer. Escolha dele. Você sabe? A escolha dele. Você está disposto? Olha, quantas vezes você teve essa atitude de tirar dele a responsabilidade? Quantas vezes? Pastor, perdi a conta, fiz empréstimo, vendi carro, tive que vender minha casa para morar de aluguel, para pagar as drogas dele, os vícios deles, o roubo deles. Eu fiz isso inúmeras vezes. Ok. Para onde isso lhe levou? Pastor, faz 10 anos que eu estou assim. Talvez não seria a hora de você tentar uma coisa nova? Quem disse que você continuará com as mesmas escolhas e chegará a um resultado diferente? Mas eu sei que é uma escolha difícil. Eu entendo muito bem. Eu entendo perfeitamente. Mas é essa escolha que vai dar a ele o peso da responsabilidade. Porque enquanto eu não for responsável pelos meus erros, para mim eles não serão erros, irmãos. Não serão erros. Porque eu me saio bem sempre. Provérbios 6,33. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará.
consequências. Provérbios 12:15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Preciso compreender, irmãos, profundamente o que está acontecendo aqui nesse Salmo de número 90, especialmente no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então observa comigo, o povo está lamentando, em súplica. Súplica é o derramamento intenso da alma, reconhecendo que não há outro caminho, outra forma, outra escolha, outra saída. Por favor, pelo amor do Senhor, por favor, me ajuda. É a súplica, reconhecendo os seus pecados, as suas omissões, os seus erros, os seus vacilos, reconhecendo que isso os levaram a um estado que ele se encontra agora. Qual é o estado? Miséria. É por isso que o vitimismo não ajuda, irmãos. Não adianta você ficar com pena de si mesmo. Não adianta ficar com autocomiseração, com pena de si mesmo. Isso é tolice, porque isso lhe dá prazer. E sentir prazer na miséria é a nossa própria morte. Na miséria nós temos que ficar nos contorcendo, nos revirando para sair dela e não sentir prazer na miséria. Nos versículos 3 até o 12, nós vemos essas reflexões como exortações que são feitas pelo povo, endereçadas a si mesmo. É como se eles estivessem exortando a si mesmo, pregando a si mesmo, dando sermões a si mesmo, em forma de sabedoria, como quem diz assim, sim, eu entendo, agora eu entendo, é isso mesmo, agora nós compreendemos. Por isso essa porção reflexiva de sabedoria, ela encerra suplicando pela intervenção divina para que eles não façam novamente o que fizeram. Por isso que ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos aqui, vocês irmãos lembram, quando nós estávamos refletindo nos Salmos aqui, tem demorado até a exposição, nós falávamos muito sobre imperativo divino. O que é um imperativo? É uma ordem. Só que existem ordens aqui, configuradas gramaticalmente, que são dirigidas a Deus. Esse ensina-nos é uma delas. Ensina-nos é uma ordem que é dada a Deus. Esse é o imperativo divino. Por quê? Porque numa ordem, o que nós vemos numa ordem? Nós vemos a exposição de uma volição, de um profundo anseio. É a intensidade da vontade. Então, o escritor, ele colocou dessa forma para mostrar a Deus o profundo desejo do seu coração, como que gritando, como que elevando as suas vozes, intensamente suplicando ao Senhor, mostrando o que está no seu coração. Então, quando ele ensina-nos a contar os nossos dias, eles estão demonstrando que é isso que importa para eles agora. Quando os seus erros são expostos diante de você, é óbvio que esse sermão vem em decorrência das visitas pastorais, né, irmãos? É óbvio. Alguns aqui foram expostos. Quando esses erros são expostos diante de você, no outro dia você consegue rir normalmente? Você consegue festejar normalmente? Você expôs pecados. Alguns tentaram se desvencilhar. Bom, não consegue. E aí eles são levados por si mesmos a fazerem as suas conclusões. Não é desse jeito? Legal, não é? E aí quando você faz essa conclusão, quando você chega a esse raciocínio, como você fica? No outro dia você vai trabalhar normal?
Você vai estudar normal no outro dia? Você consegue assistir uma série depois da visita pastoral? Você consegue festejar no outro dia normal? Normal? Tem alguma coisa errada com a sua conversão, se isso for assim. Tem alguma coisa errada. Porque você se depara com escolhas racionais, discerníveis que você fez, sabendo que isso legou à sua família desgraça, a você miséria, inanição espiritual, apatia espiritual, e mesmo assim você está de boa. Mesmo assim você está em paz. Qual é a consequência? O próximo ano a visita vai ter a mesma coisa. Se você chegar até lá, né? Que é 1 ano. Se você chegar até lá. Não existem roupas rasgadas, pano de saco sendo vestido, cinzas colocadas sobre a cabeça, choro, súplica. Por que não existe mais? São fábulas aqui? São fábulas. São fábulas. Não acontecia de verdade. É assim? São fábulas. Esse é um livro fantástico, né? Fantástico. É um livro de contos. Ensina-nos a contar os nossos dias. E é interessante porque essa palavra ensinar aqui, esse termo, vem da raiz Yadá. Vocês sabem quem é essa raiz, né? Essa raiz, ela expressa um conhecimento íntimo, fruto da pactualidade com Deus. O que ele está dizendo aqui? A reflexão dele é de que o Senhor ensine-os a enxergar com os olhos de quem é pactuado com Deus. Temor, solenidade, reverência. Tem um objetivo para isso, para que alcancemos coração sábio. Alcançar significa, literalmente, entrar na presença de. Olha, alcançar significa ensina-nos a contar os nossos dias para quê? Para que os vivamos na presença de quem? De Deus. O que é coração sábio, irmãos? É uma vida em reverência a Deus, fazendo escolhas que Deus escolhe, repudiando escolhas que Deus não escolhe. Literalmente, quando o salmista suplica para que Deus ensine a contar os dias, seria como se ele estivesse dizendo, Deus, ensina-me a manter um registro dos meus dias já vividos, considerando a brevidade que me resta. Olha o versículo 10. É por isso que vem o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. O homem que nasceu para viver para sempre, 70 anos. Ou, em havendo vigor, 80. Mas entenda o que são esses dias. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, considerando a brevidade na nossa vida, para que possamos olhar com prudência, zelo, intencionalidade, em profundo temor para os poucos dias que nos restam. É por isso que é colocado aqui a eternidade de Deus. Por isso que a eternidade de Deus é o parâmetro. A eternidade de Deus é a sua vida, a eternidade de Deus é a sua brevidade, a eternidade de Deus é as suas temporalidades. Você pode dizer assim, eu sou jovem, tenho muitas escolhas a fazer, eu sou novo, tenho muito tempo para viver. Quem disse? Você pode morrer hoje. Existem urnas pequenas, existem sepulcros pequenos, crianças também morrem, jovens também morrem. Sabe quando nós vemos pessoas jovens morrendo, que para a gente não é natural, no sentido de que é natural que os velhos morram primeiro,
A vida vai se esvaindo e então a vida é tomada. É natural isso, é o ciclo. É natural que os pais morram primeiro, depois os filhos. Quando essa ordem é alterada, isso nos causa um choque maior, não é? Quando os pais têm que enterrar os filhos. Essa não é a ordem natural das coisas. E quando pessoas jovens morrem, quais são as reflexões mais comuns? Era tão jovem. Tinha toda uma vida pela frente. Um casamento não vivido, uma maternidade, uma paternidade não vivenciada, a responsabilidade do lar não desfrutada. Toda uma vida, toda uma vida. Essa é a reflexão natural que nós fazemos. Por que nós fazemos essa reflexão tão natural, irmãos? Será que nós fazemos porque nós temos um profundo senso de responsabilidade conosco mesmo ou com Deus da vida? A juventude prega peças em nós, irmãos. Nos faz sentir-nos eternos, poderosos. Nos tornamos audaciosos, mais sábio do que os sábios, mais inteligente do que os inteligentes. Cuidado, você vai morrer. E tudo que você está vivendo agora está sendo colocado no seu livro de contabilidades. E você vai prestar contas. Cuidado, você vai prestar contas. Ao chegar lá, não haverá desculpa de é porque eu era jovem, fiz escolhas erradas, jovens fazem escolhas erradas. Não. Você recebeu algo e foi irresponsável. O que é que o salmista está fazendo aqui, irmãos? Olha o objetivo para o qual ele clama. Para que alcancemos coração sábio. O que é que ele está olhando agora? Ele está olhando como sempre deveria ter olhado a vida. A nossa vida deve ser vivida reverente a Deus. Então ele clama a Deus para que o Senhor encharque a sua mente, encharque o seu coração, para que lhe conceda a convicção intencional, vívida, de que deve viver a vida como diante do altar de Deus. Agostinho cunhou isso chamando de corandeu, viver diante de Deus, viver a vida diante de Deus. E a grande intenção aqui é de uma vida transformada, transformando mente e coração, que lhe tome inteiramente para que esse objetivo seja alcançado. Viver como um culto a Deus, diante do altar da presença de Deus. Por isso nosso tema, intencionalidade, cuidando daquilo que prestaremos conta. Por quê? É isso que ele está expondo aqui. Aquilo que eu recebi, ao prestar contas, eu me mostrei deficiente, corrupto, fraudulento. É isso que ele está fazendo. Por isso que ele clama, ensina-nos. Por isso que ele clama. Para que os anos que virão não terminem em déficit. Para que não termine no vermelho, para que não termine na derrota, para os anos que virão. Vamos concluir fazendo a nossa reflexão aqui, em decorrência das visitações pastorais nesse final de ano. E eu preciso dizer, irmãos, que algumas famílias, algumas pessoas que foram visitadas esse ano, causaram assim, me chamaram a atenção negativamente. Foi um ano que passou sem frutos, um ano que finda em apatia, um ano que finda com pecados não vencidos, mas nutridos. Entenda isso. Eu não falo isso para que você mascare, não. Próximo ano eu vou mascarar aqui, porque senão vai vir aquele sermão, vai vir aquela reflexão. Não adianta. Eu não falo isso. Eu falo isso para que você tenha um profundo senso de realidade mesmo, irmão.
Foi um ano que muitos não se alimentaram da palavra de Deus como deveria. Muitos não conversaram pessoalmente com Deus como deveria. A oração não foi o seu dialeto. Não foi. Você trocou isso por outras coisas. Nós vamos refletir. Você trocou. Isso não está vazio. Esse tempo ele foi preenchido por outras coisas. Você trocou. Não adianta fazer a reflexão que for racional, por causa de trabalho, estudos. Não adianta, você trocou isso. E isso é importante entender. Você trocou. E o que é mais gritante é porque algumas pessoas que eu visitei poderia ter todas as desculpas plausíveis para não viver a vida que esperava diante de Deus. Mas elas viveram. Lendo a Bíblia todos os dias, gastando profundo tempo de qualidade em oração, lendo livros, vivendo a vida da igreja. E essas pessoas acabam expondo essas outras, com as suas desculpas racionalistas. Agora reflita comigo um instante. Quanto vale a sua vida? Quanto vale? Quanto vale a vida do seu marido, da sua mulher? Quanto vale? Você vai concluir comigo que tem um preço. Tem um preço. Você nunca pensou dessa forma, provavelmente, mas tem um preço. Quanto vale a vida dos seus filhos? Quanto vale? Quanto vale a sua igreja? Quanto vale a sua fé? Quanto vale a sua família? O natural aqui, como um ansiolítico, uma resposta ansiolítica. O natural é você dizer, não tem preço. Não tem preço. Mas você vai chegar à mesma conclusão comigo, de que isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade. E você sabe disso. Por quê? Porque para alguns o preço foi os estudos. Para alguns o preço foi o trabalho. Foi os bens materiais. Foi o entretenimento. Ou pior ainda, para muitos o preço foi o descanso, a preguiça, a procrastinação, o conforto, a tranquilidade. O preço foi a comodidade. Para alguns homens, o preço de não pastorear suas famílias foi uma rede, foi um sofá, foi um celular. Então tem um preço. Esse é um preço alto, irmãos. Olha o que sua vida vale. Aí você olha para sua esposa e assim, eu te amo. Mentira. Mentira. Você olha para sua mulher e diz assim, eu te amo. Mentira, mentira, mentira. Você olha para os seus filhos, eu amo meu filho. Mentira. É mentira. Não ama. Não ama. Sabe quantos aqui não dedicaram tempo à igreja, né, em oração, irmãos? Aí a igreja vai ruindo, a liderança vai fraquejando e você acha que não tem participação nisso. Porque você não sustentou em oração. Irmãos, é impressionante como o mundo facilmente enreda os cristãos. É impressionante, irmãos. Sabe, irmãos, eu realmente não tenho dúvida de que muitas racionalizações para vocês os fizeram desistir de lutar contra esse mundo e contra a carne. Muitas, muitas. Você precisa estudar, senão você não vai vencer na vida. Você precisa passar num concurso, senão vai ter estabilidade, sua família vai passar necessidade. Você precisa mudar de emprego, você precisa se profissionalizar. Você tem que cuidar do seu corpo para que você tenha mais saúde. Você precisa cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, dar atenção aos seus filhos. Inúmeras racionalizações. Inúmeras.
nos venceram esse ano. Inúmeras, irmãos. Para se render simplesmente à necessidade de idolatrar nós mesmos, a nossa necessidade, o nosso conforto. Eu tenho visto cristãos fracos, irmãos. Cristãos que querem dormir. Cristãos que querem descansar. Cristãos preguiçosos. Que idolatram o conforto. Que querem descansar. Cristãos que não querem ter rugas, olheiras, cabelos brancos. Eu tenho visto mulheres que serão péssimas esposas, homens que serão péssimos maridos, que estão legando os seus filhos à desgraça por causa do conforto. As mães idolatram o descanso. Os homens idolatram a preguiça. Exortações que nós proferimos hoje para as mães, na geração que vem atrás de nós, não precisava não. Você viu a sua mãe descansando? Você viu a sua mãe ansiando por descanso, tanto quanto você anseia? Você viu? E olha que você tem mais ajuda do que elas tiveram. Você tem muito mais ajuda do que elas tiveram. As mulheres mais velhas aqui sabem disso. E graças a Deus por vocês que não idolatram o descanso. Graças a Deus por vocês. Mas as jovens deveriam aprender. E esse mundo tem enredado, irmãos. E o grande entrave, irmãos, que impossibilita que as suas racionalizações sejam aceitáveis, é o simples fato de quem você diz ser. É por isso que você não pode ser vencido. Você diz que é um cristão. Quem você diz ser. Você diz que é uma nova criatura, você diz que nasceu de novo, você diz que é forasteiro e peregrino, ecoando as palavras de Pedro, forasteiro e peregrino, você diz isso, e esse é o grande problema. O grande problema é que nós não vivemos nem lutamos de forma condizente com aquilo que nós dizemos que somos, esse é o grande problema. John Owen disse assim: se falássemos menos e orássemos mais a respeito de nossas circunstâncias, as nossas circunstâncias, seriam melhores do que são neste mundo. Pelo menos deveríamos estar mais capacitados de suportá-las, de sofrer nossa porção nelas com mais satisfação. E aí existe um contraste doloroso, irmãos. Infelizmente, meus irmãos, nesse ano, alguns, infelizmente não poucos, perderam a batalha. Não viveram intencionalmente. Não viveram. Foram conduzidos pela vida. As prioridades terrenas ditaram as suas prioridades, o ego validou as escolhas mundanas, a agenda determinou a rotina de vida, o mundo determinou o que tem valor, pelo que vale a pena se gastar, pelo que vale a pena viver. E a reflexão simples do ensino do Salmo 90 é de que o único que possui o recurso suficiente para pagar por nossa vida é Deus. O trabalho, os estudos, o entretenimento, o descanso não tem valor suficiente para pagar a sua vida, embora você ache que tem, mas não tem, não tem. Não reduza Cristo a isso. Não reduza Cristo, que foi o preço, a isso. Por isso nós devemos dedicar a nossa vida a Ele, irmãos. Você não trabalha, entenda isso, você não trabalha para empresários. Você não trabalha para o Estado, para o município, você não trabalha para grandes corporações. Eles apenas emprestam os meios através dos quais você glorificará a Deus. Ele empresta o computador, ele empresta a sala, ele empresta o chão de fábrica, ele empresta a repartição, ele apenas empresta. Você trabalha para Deus. Você precisa compreender isso. Você acha que porque você estuda
é para agradar o professor, para agradar os seus pais, para tirar boas notas, para vencer no mercado de trabalho. Não, você não entendeu ainda. Você faz isso para Deus. É para Deus que você se dedica. É para Deus que você passa nas provas. É para Deus que você faz o exame. É para Deus. Para Deus. É tanto que a sua nota vermelha mostra negligência na luta. Negligência, você vacilou. Você precisa entender isso. A agenda não determina a sua vida, é a santa providência. As determinações de prioridade estabelecida por Deus. Um ano passou. Um ano, irmãos. Um ano. Diga para mim, você jogou fora? Porque se você tiver com um patrimônio maior, se você tiver com mais bens materiais, se você trocou de imóvel, se você reformou a casa e a sua alma está em frangalhos, isso é um testemunho de condenação contra você. Você. Quantas roupas novas tem no seu guarda-roupa esse ano? E quais roupas a sua alma está vestindo? Quantas? Quantas? Irmãos, nós precisamos remir o tempo, como diz Paulo em Efésios e em Romanos, porque os dias são maus. Nós precisamos, irmãos, viver como aqueles que prestarão contas de fato. Vivermos cientes, irmãos, que o que nós temos não é nosso, a sua vida não é sua, você pensa que é. Sabe, quando você contrata uma empregada para casa? Você contrata uma empregada. A empregada passa tanto tempo com você que ela pensa que é da família. Ela pensa que pode opinar onde não pode. Ela pensa que pode ter a intimidade que não tem. E ela passa completamente dos limites. Até você botar ela no canto ou demitir. É assim que acontece, não é? É assim que acontece. Eu acho que você passou muito tempo com a sua vida pensando que é sua. Muito tempo. E você esqueceu de que ela não é sua. Você prestará contas por ela. A sua vida não é sua. Se a sua vida não é sua, e esses pequeninos, de quem são? Não são seus bibelôs, não. Não são seus bonequinhos, não. Não são para o afago do vosso ego. Não são. Sinta deleite, sinta gozo, mas esteja preparado a causar dor quando for necessária, a fazer renúncia quando for necessário, a fazer chorar quando for necessário, porque isso é amor. Não venha achar que você ama mais do que Deus, porque Deus disciplina quem? Não venha achar que o seu amor é mais polido do que o amor de Deus. Meu amado irmão, não deixe esse mundo ou a sua carne pensar que pode pagar por você. Ele não pode. Não reduza Cristo a isso. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, te louvamos, ó Pai, por nos conceder essa reflexão. Ó meu Deus, como nós somos enredados com tanta facilidade por esse mundo, por nossa própria carne. Alerta-nos, ó Deus bendito. Suplicamos a Ti, ó Pai, que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Que o nosso ânimo esteja voltado para Cristo, vivendo no caminho que Ele trilhou para nós. Renúncia, sacrifício, abnegação e morte. Para que possamos olhar os dias que passam e ver, ó Deus, que esses dias valeram a pena viver, e assim deixarmos um legado para os nossos irmãos e aqueles que amamos, como testemunho de uma vida que vale a pena viver, de alguém por quem vale a pena morrer. O Senhor, meu Deus. Por meio de Cristo oramos gratos. Amém.